boa noite, como você está? Eu espero que bem. O Identidade já está no ar. Aos 92 anos, Joana Silva vai compartilhar a sua história, sua trajetória de vida, que foi marcada pela sua intensa busca espiritual e dedicação na pregação do Evangelho. Antes de aposentar, ela continuou vendendo livros por meio da colportagem, para que mais e mais pessoas conhecessem sobre Jesus. Mudando um pouco de assunto, você perdeu algum programa aqui do Identidade? Não se preocupa, viu? Você pode assistir tudo na nossa plataforma de streaming, que é o ntplay.com. Lá você consegue assistir aos programas que já foram ao ar, além de conferir todas as novidades do departamento de web que eles produzem aqui, filmes, séries e muito mais. Vou para um intervalo rápido de 30 segundinhos e em seguida já volto para contar a história da Dona Joana. Joana Silva é uma jovem senhora de 92 anos que sempre acreditou que a religião era parte importante da sua vida. Viveu no campo, frequentou uma escola rural e trabalhou desde muito nova. E mesmo frequentando outra religião, Joana ganhou uma Bíblia de uma senhora que era da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que despertou nela a curiosidade pela leitura das Escrituras. Mais para frente, a Joana trabalhou ali em várias cidades, deixando um legado espiritual por onde passou e hoje continua a compartilhar a sua fé em qualquer oportunidade. E ela já está aqui comigo. Boa noite, Dona Joana, seja muito bem-vinda. Boa noite, Gabi. Prazer recebê-la. Igualmente, estou contente de estar aqui. Que bom. Dona Joana, conta para mim como é que era a sua infância. Quantos irmãos a senhora tinha? Como é que eram as brincadeiras daquela época? Conta pra gente. Bem, a minha infância foi no sítio, né? E eu sou a terceira filha, né? E daí foram nascendo os outros, à medida que fui crescendo mais, ajudava mamãe até, certo? E aí fui crescendo no sítio, sempre no sítio, né? E aí veio a época de ir para a escola. Comecei a ir à escola, andava uma légua para ir à escola e voltava mais uma légua com sol quente. Sol quente. E aí gostava muito de estudar, mesmo antes, quando fui para a escola, já tinha 9 anos de idade até, mas já sabia escrever o nome, a ler um pouco, conhecer as letras. Mas aí e aquilo eu tinha muita vontade de aprender. Era assim algo... Uma sede. A sede de aprender mesmo. E aí sempre fui muito bem na escola, por sinal. Fiz o 4º ano primário, mas continuei. E as meninas que terminavam o primário já iam para o colegial, mas numa outra cidade maior, né? Uhum. E aí eu ficava assim, me olhando, às vezes estava na casa da minha avó, que morava era uma vila, e ficava olhando aquelas meninas de saia azul, blusa branca, né, normalista, tomando o ônibus. Que vontade que eu tinha, mas não tinha como, e era uma sede de aprender mesmo. E o tempo foi passando, me tornei adolescente. Quando eu estava ainda no 4º ano primário, tinha uma colega, e a família delas, a família se converteu, né? Se tornaram adventistas. Uhum. E a gente tinha muita amizade e ela pediu para minha avó se deixava e passaram a tarde do sábado na casa dela, porque eles moravam no sítio. Minha avó deixou e eu fui e a mãe dela me deu uma Bíblia. Então a senhora era de uma outra religião, uma religião tradicional. Isso. E um dia conheceu essa coleguinha que era da Igreja Adventista e te presenteou com uma Bíblia. Uma Bíblia. A mãe dela me deu uma Bíblia. Eu li a Bíblia inteirinha, só pulando as genealogias. Uhum. Aí vi muita coisa que eu não fazia, por exemplo, a guarda do sábado, a questão da alimentação, certo? E aí guardei a Bíblia lá e ficou guardada. E eu continuei aquela minha rotina. Só que era jovem já, e
tinha uma tia que me deu um livro diferente, de religiões diferentes, para eu ler. Aquilo mexeu muito Que comigo. livro que era esse, dona Joana? Eu não me lembro o nome do livro, mas o escritor é Allan Kardec. Uhum. E eu li o livro, mexeu muito comigo, minha mente, né? E aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu tinha outra religião, né? Não era aquilo ali. E mexeu na minha mente muito e eu comecei a orar a Deus, pedir para Deus que eu queria conhecer a verdade e o caminho que leva para os céus. E aí fui crescendo. Quando eu já estava já jovem, já tinha até mais de 20 anos, né? Abri uma escola rural perto da minha casa, que era lá no sítio, e as professoras que vinham lá, tudo, pensionavam na minha casa. E justamente, que eu falo que é Deus dirigindo, Sim. o Espírito Santo, justamente as professoras, a gente fazia amizade e tudo, e uma das professoras que foi lecionar lá, ela não comia a mistura da minha casa. Nós criávamos porcos, matava ali, né? Era carne de porco, a maior mistura. E ela falou o seguinte, minha mãe chamava Joana também. Dona Joana, eu não como carne de porco. E aí eu perguntei para ela, Isolete, por que você não come carne de porco? Ela falou, porque na Bíblia está escrito que não pode comer, que Deus não quer que come carne de porco. Tá bom, aquilo ficou na minha mente, né? E foi passando o tempo. Aí eu sempre pedindo a Deus que eu queria conhecer o caminho que leva para os céus, conhecer a verdade. E quando chegou essa época que eu estava assim muito aflita, querendo mesmo, buscando, uma professora que foi lecionar lá era adventista do 7º dia. E eu falo que foi o Espírito Santo, que foi Deus quem a mandou. E eu comecei ela ia para o trabalho, deixava a Bíblia e a lição da escola sabatina em cima da mesinha ali. Uhum. Eu ia limpar, ia arrumar lá, e eu ficava folheando aquilo, olhando. Isso dentro né? da sua casa? Ou na escola? Na minha casa. Na minha casa. Você falou, eu lecionei, eu não estudei na escola rural, eu estudei na escola da vila. Ah, entendi. As minhas irmãs que estudaram Mas a professora ficava hospedada na casa ficava hospedada na minha Entendi. casa. Aí, essa professora chegou, eu admirei muito, 18 anos, o cabelo dela batia aqui na cintura, saia comprida, como era antigamente, né? E eu observando aquela professora, gostei muito, achei aquilo maravilhoso, tal. E ela deixava a lição da escola sabatina e a Bíblia em cima da mesinha, e eu ia limpar lá, eu começava a buscar, né? A procurar, vi que tinha perguntas, eu lia as perguntas, tal. E aí comecei a fazer perguntas para ela. Aí ela então me convidou, falou, então, olha, vem cá. À tarde, quando ela chegava da escola, eu vou ler as perguntas e você lê a resposta na Bíblia. Aí começamos a fazer assim, né? Ela me dava a Bíblia. Aí eu falei para ela, sabe que eu tenho uma Bíblia aí? Ela falou, então pega a sua Bíblia. Busquei a Bíblia que eu tinha ganho lá e a gente comecei a responder as perguntas que ela fazia lá da lição da escola sabatina. Aí eu falei, eu tenho uma Bíblia aí? Ela mandou buscar, fui lá, peguei a minha Bíblia, comecei a ler as respostas, era igualzinho a dela. Falei, olha, sabe, essa Bíblia está batendo aí as respostas porque foi uma senhora da tua igreja que me deu. Olha só, e aí a senhora começou a ver que o que estava escrito na Bíblia não era aquilo que a senhora tinha aprendido antes. Tinha aprendido, né? Era outra coisa. Aí ela falou, então vê se você arruma uma outra Bíblia. Eu arrumei uma Bíblia, né? Acho que você já ouviu aí. Eu arrumei uma Bíblia que era do meu bisavô, que estava com meu tio. E aí eu comecei a comparar e vi que não tinha diferença, né? Aquelas Bíblias. Falei, mas será que eu que estou errada? E orando sempre, né? Pedindo a Deus que me mostrasse a verdade, o caminho que levava para o céu. Olha, eu vou dizer, foi difícil, eu chorava. Eu imagino, porque essa busca espiritual é muito forte, né? E intensa dentro de um coração sincero. E essa professora teve um grande impacto na sua vida, né, dona Joana? Teve. E ela me convidava para ir para a cidade dela. Aí eu falava para ela, posso falar a cidade, né? Olímpia, ela morava. Ela me convidava e eu falava, não, eu tenho que
não posso ir porque tem, né, e tal, vou na minha igreja e tal. Aí o tempo foi passando e tal, um dia eu resolvi ir com ela. Aí fui lá, fiquei conhecendo o pastor, fiquei conhecendo a esposa do pastor. Talvez você já ouviu falar na esposa do pastor, Yolanda Anversa, uma que ganhou concurso bíblico lá em Israel. Não sei se você já ouviu contar a Nunca ouvi história falar. dela. E aquilo nossa, Impactou. impactou. Nossa, ela tinha ganhado o concurso lá, fiquei maravilhada. E ela me deu alguns estudos. E uma outra obreira lá que trabalhava com o pastor também me deu mais alguns estudos. E aí eu falei, nossa, mas então esse é o caminho. Deus está me mostrando a verdade. Deus está me mostrando o caminho que leva para os céus. Qual foi a sensação, dona Joana, que a senhora teve ao ir pela primeira vez em uma igreja adventista? Era muito diferente do que a senhora estava acostumada? O que chamou a atenção da senhora? O que me chamou a atenção, que eu vi que era diferente, porque teve a lição da escola sabatina, que eu já estava acostumada a estudar com a professora, né? Aí depois veio o pastor pregando. Então, há muitos anos, não me recordo o que ele falou ali, o sermão que ele pregou, né? Mas me impactou. E foi um ambiente acolhedor, as pessoas te receberam bem? A família da professora, nossa, me trataram, sabe? Inclusive, ela tem talvez você tenha conhecido, não sei, tenha ouvido falar, um irmão dela que foi pastor também, o Ítalo Manzoli. E aí, tudo que eu vi ali foi diferente, né? Então, aquilo me mexeu muito comigo, mexeu muito mesmo. Mas eu fui estudando, fiquei o ano todo estudando com ela, sabe, ali. Mas a lição da escola sabatina, né? Então, eu falo que a lição da escola sabatina foi muito importante para mim, porque foi através dela que eu obtive mais conhecimento, né? É verdade. A lição da escola sabatina, eu vou só contextualizar para o pessoal aqui de casa, é uma revista, digamos assim, que a Igreja Adventista tem para auxiliar as pessoas a estudarem a Bíblia diariamente. Então, ela divide ali por trimestre um tema para que todos os dias da semana, de domingo a sábado, a gente tenha ali um pouquinho daquela história para que a gente crie o hábito de estudar a Bíblia diariamente. E foi esse periódico, né, essa lição da Escola Sabatina, que chamou a atenção da dona Joana e ela foi estudando e conhecendo mais sobre a Bíblia Sagrada. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui para chamar o intervalo, mas você de casa não saia daí, porque ainda tem muito no desenrolar aqui da dona Joana para a gente conhecer juntos. Combinado? A gente volta então em instantes. Identidade de volta, conhecendo mais sobre a história da dona Joana Silva, uma mulher de muita fé que por muito tempo trabalhou na obra de Deus com o objetivo de falar sobre Jesus para todas as pessoas em sua volta. Nós estávamos aqui conversando, ela ficou um ano estudando ali com uma professora adventista. Como é que foi, dona Joana, que a senhora tomou a decisão pelo batismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Então, aí, lá em Olímpia mesmo, aí eu fui um sábado com ela, lá, me batizei. Isso foi no dia 17 de dezembro de 1955, me batizei. E aí escrevi algumas cartas para o colégio, tanto Hortolândia como São Paulo, para ver se eu conseguia vir para o colégio, mas não deu. E fiquei acho que 2 anos lá ainda, por lá nessa vila. Mas depois de 2 anos, eu consegui vir para o colégio em Hortolândia, colégio adventista em Hortolândia. Aí fiz o ginásio lá, terminei o ginásio, vim para São Paulo, aí tentando arrumar trabalho aqui e tal, mas não conseguia por causa do sábado, né? Sim. Mas aí eu consegui, eu tinha preenchido uma cartinha na associação que eu queria ser obreira bíblica, queria estudar a Bíblia com as pessoas. E aí, então, o pastor Alcides Campo Longo me chamou lá na associação e me mandou lá para Itararé. Meu primeiro trabalho foi lá em Itararé. Como obreira bíblica? Como obreira bíblica. E o obreiro bíblico, ele faz o que exatamente? Ele vai tirar as dúvidas bíblicas das pessoas? Das pessoas. A gente vai nos lares, né? A pessoa quer estudar a Bíblia com a gente. Às vezes é feita uma conferência antes, convida as pessoas, né? Aí elas dão nome, endereço.
aí a gente visita. Se quiser continuar estudando a Bíblia, a gente vai. Então, trabalhei lá em Itararé, depois fiquei 1 ano, mais 6 meses em Limeira, depois vim para São Paulo, que ele fez uma série de conferências na Água Rasa, e eu fui ajudá-lo na Água Rasa. E aí trabalhei 6 anos e meio com ele, mas eu não estava contente, eu queria continuar os meus estudos. Entendi. Aí consegui fazer o magistério, fiz o magistério em São Paulo, e aí comecei a lecionar na escola adventista. Olha que bênção. Então, lecionei em Engenheiro Goulart, lecionei na Central, lá na Igreja Central, lecionei, depois eu fui para Cotia, depois lecionei em Osasco, e de Osasco eu fui para São Carlos. Olha só, e a senhora dava aula do quê, dona Joana? Português e inglês. Português e inglês. Tinha feito línguas, né? Então, português. E aí eu já tinha feito faculdade aqui em São Paulo também, que eu esqueci até de falar. Depois do magistério, fez a faculdade. Depois do magistério, fiz a faculdade, e aí então eu fui lecionar nessas cidades, né? E lá em São Carlos foi a última cidade, aí parei de lecionar e falei, não, mas não está certo, eu tenho que continuar, né, fazendo alguma coisa para Deus. Aí que eu fiz, entrei na colportagem, porque faltava também 6 anos para eu me aposentar, né? E contextualizando para o pessoal de casa também, colportagem é a venda ali de livros cristãos de porta em porta. E como é que foi, dona Joana, essa experiência? Era fácil abordar as pessoas? Como é que a senhora desenvolveu esse trabalho? Olha, de início não era tão fácil, né? Porque quando eu estudei nos colégios, no colégio adventista, eu comportava para pagar os estudos também. Uhum. Primeiro vim como industriária, trabalhando ali mesmo. Mas depois, quando terminou 1 ano, nas férias, já fui comportar, né? Então, comportei em Ribeirão Preto, comportei em São Paulo, comportei em alguns lugares aí também, né? E aí, então, comportando, eu já pregava o evangelho também, né? Lógico, para as pessoas. Então, antes de se aposentar um pouquinho, a senhora decidiu voltar para a colportagem, porque a senhora queria continuar pregando e falando do amor de Jesus. Falando do amor de Deus e querendo me aposentar, mas trabalhando na obra de Deus, né? Aí trabalhei mais 6 anos, né? E fazendo esse trabalho, mas eu não parei. Eu, por exemplo, eu tenho filhos na fé lá em Catanduva, que não é na época da colportagem, mas depois de aposentada eu fui morar lá, voltei a morar lá, e ganhei muitos filhos na fé lá também, sabe? E eu parei um pouco, né? Então, mas eu não parava de estudar, sempre assistindo a Novo Tempo, foi aquilo que me ajudou bastante, né? Assistindo a Novo Tempo, mas fiquei um tempo sem ir na igreja, porque eu fui para a casa de uma sobrinha, minha irmã estava com ela, e lá eu precisava tomar 2 ônibus para ir na igreja. Ficava mais difícil. Então, eu conseguia, pela televisão, conseguia assistir a Novo Tempo, né? E a Novo Tempo me ajudou muito nesse ínterim que eu estava enfrentando a passar por isso que perdi o esposo. Pelo luto, né? É. Que bom que a Novo Tempo pôde te ajudar e tem ajudado muita gente, a gente fica feliz com isso. Agora, dona Joana, além da senhora pregar o evangelho ali através da colportagem, a senhora também disseminou muito a nossa mensagem de saúde através dos cursos Como Deixar de Fumar, que a senhora fazia nos rádios. Conta pra gente dessa experiência também. Então, cada cidade que eu comportava, eu ia lá na rádio perguntar se eu poderia, né, apresentar alguma coisa falando sobre os malefícios da bebida, do cigarro, mas eu falava mais sobre o cigarro, principalmente para as mulheres. E trabalhei em Pinhal, trabalhei em Araraquara, trabalhei em Americana, falando na rádio sobre os malefícios que o cigarro pode causar, né? Então, eu tenho assim, meu marido gravava as fitas, eu tenho as fitas gravadas daquilo que eu falei, sabe? Mas hoje quase não tem mais aparelho para fita, né? É verdade. Então, tenho lá guardada, sabe? As fitas que ele gravou, eu falando lá na rádio, mostrando os malefícios do cigarro. Mas o mais interessante é que nem todo mundo, né, estava ligado para deixar de fumar. Tanto é que numa das cidades, uma moça que eu conversei com ela disse o seguinte: eu tenho enfisema pulmonar. Eu falei, nossa, então deixa de fumar imediatamente, né? Porque senão você vai... Aí ela falou assim, não vou deixar porque eu gosto de fumar. Infelizmente, é o meu né? prazer fumar. Eu falei, bom, você vai sofrer as consequências, né? Mas não pude fazer nada por ela, né? Mas a senhora disseminou a mensagem de saúde ali, de que o cigarro faz mal, bebida alcoólica faz mal, enfim, a gente sabe
que todas essas questões afetam a nossa qualidade de vida, especialmente quando chega a idade mais avançada, né, dona Joana? E olha só, a dona Joana, ela sabe do plano de Deus para nós e é isso que a motiva a continuar com o seu trabalho. E Deus também se preocupa com a nossa saúde, viu? E Ele quer sim nos ver muito bem. Por isso que Ele deixou os 8 remédios da natureza, para a gente ter ali condições ideais para restabelecer a nossa saúde. E você quer saber mais sobre esses 8 remédios da natureza e como a gente pode colocá-los em prática na nossa vida? Eu convido a você aqui, ó, porque você vai descobrir tudo isso nesta revista Esperança, a Máquina Humana, um novo lançamento aqui da Novo Tempo. E você pode pedir o seu exemplar pelo 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você está vendo aí algumas imagens do interior dessa revista, ou você pode pedir inclusive pelo WhatsApp, que aparece aí também, 12 982 44 44 49. Se a gente conseguir colocar em prática esses 8 remédios naturais, a gente vai ter uma vida assim muito mais saudável e longeva, com qualidade de vida. Porque não adianta chegar aos 92 anos, como a dona Joana está aqui, capengando, cheia de dor aqui, dor ali. Não, a dona Joana vive os 8 remédios, por isso que ela tem essa saúde aí que a gente consegue ver. Agora, dona Joana, olhando para trás, na vida da senhora, que momento que a senhora considera mais importante na sua vida? O momento mais importante, olha, eu acho, no meu pensamento, eu acho que todos os momentos na minha vida foram, assim, bastante importantes, porque eu fico pensando desde o início lá, né? Por exemplo, quando aquela senhora me deu a Bíblia, foi muito importante, né? Depois, quando eu consegui vir para o colégio para aumentar meu estudo, porque se eu não fosse vir para o colégio, eu não ia poder estudar. Então, isso foi muito importante. O meu batismo, por exemplo, foi muito importante para mim, né? E, ultimamente, eu gosto ainda de continuar, não sei se dá tempo. Pode falar. Mas uma senhora, eu fui ao médico sexta-feira passada. E quando eu saio assim, eu acho uma bestinha, eu já vou falando sobre a palavra de Deus, tem que aproveitar. sobre que Jesus está para voltar, Sim. né? E começando a conversar com uma senhora que estava sentada ao meu lado, aí começamos a conversar e tal. Aí eu falei para ela, dentro da conversa, alguma coisa ali, e eles falando, nossa, mas qual é o segredo, né, de você chegar? Aí eu falei, olha, o primeiro lugar, ter Deus na vida, isso é o mais importante. E depois cuidar da alimentação, cuidar do emocional, porque eu acho que o emocional é muito mais forte do que o físico. Porque o físico, você corre no médico, toma um remédio, e o emocional? Só Deus para nos aliviar quando nós estamos aflitos emocionalmente, não é verdade? Então, isso aí também. E aí, conversando com ela, né? Aí eu falei, não, sabe, você conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Ela falou, sim, eu já ouvi falar, sim. Aí falei assim, conversando lá com ela, né? Então, eu falei, olha, eu vou te dar... Não, ela falou primeiro, antes de eu dar o livro para ela. Ela falou assim, eu tenho um irmão adventista. Olha só. Aí eu falei, que bom, né, e tal. Aí peguei, dei um livro Grande Conflito para ela, sabe? E falei, olha, dei meu telefone, número do meu telefone, falei, qualquer dúvida que você tem, você me liga, né? Mas agora eu estou querendo fazer uma visita lá na Igreja de São Miguel, que eu trabalhei lá, eu fui obreira bíblica lá também, sabe? Então, tenho filhos na fé lá também, né? Que legal. É que a gente vai embora depois, não vê mais ninguém, não encontra com mais ninguém, mas eu procuro. Então, todo momento para mim, na vida religiosa, é importante. E eu procuro, então, ir levando a mensagem para aquelas pessoas que eu converso, certo? Tá certo. Então, mesmo hoje, eu falo que mesmo hoje eu sou uma obreira bíblica, uma instrutora bíblica, né? É verdade, está no coração e está sempre aproveitando as oportunidades. Isso. Muito obrigada, dona Joana, por ter compartilhado a sua história, que a sua vida, a sua história seja uma inspiração para quem está nos assistindo, porque foi para mim também, de saber que mesmo com a idade avançada, a senhora está bem fisicamente, mentalmente e continua trabalhando em favor da causa de Deus, viu? Que Deus continue abençoando a senhora. Obrigada e graças a Deus. Eu falo que é Deus, não tenho palavra para agradecer tudo que Ele tem feito na minha vida. Tá certo. E a você aí de casa, a gente se vê então no próximo programa. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.